como está esse casamento, como está esse relacionamento. Senhor, eu não sei, Pai, como está o nível de intimidade contigo. Eu não sei, Senhor, qual é o lugar que tu tem ocupado dentro dessa casa, Senhor. Pai, mas em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, haja, Senhor, transformação dentro dos lares. Que nessa noite, Senhor, haja milagre. Senhor, assim, Pai, como teu filho Jesus fizeste naquela festa de casamento, Senhor, aonde Jesus foi convidado, e ao chegar naquela festa, Senhor, o vinho havia acabado a alegria, havia acabado a comunhão, havia acabado, Senhor, a festa, Pai. Senhor, mas tu transformaste aquilo, Senhor, que não existia mais, no melhor vinho, Senhor. Pai, no melhor, e nessa noite, Pai, tu estás, Pai, na casa, tu estás, Senhor, neste lugar, Senhor. Pai, tu precisa, Pai, somente, Senhor, que te convidem, Senhor, e te coloque no centro dessa família. Senhor, então eu peço em nome de Jesus Cristo que haja transformação, Senhor, se dentro desta casa, Pai, esse vinho já não existe mais, não existe mais alegria, não existe mais a comunhão, não existe mais o relacionamento familiar. Senhor, eu não sei o que acabou dentro dessa família, Pai, mas que em nome de Jesus nessa noite, que haja transformação dentro desse lar, transformação na comunhão, transformação no relacionamento pais e filhos. Senhor, que haja vinho novo, que haja restauração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não despede o teu povo, Senhor, sem um entendimento, Pai, que para haver um milagre dentro da nossa casa, dentro da nossa família, precisamos te convidar e Pai, e colocar e fazer tudo que o Senhor nos disser, Pai, para que o milagre seja completo. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada lar, cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, em nome de Jesus Cristo, que haja vinho novo e uma restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, nós estamos dentro do horário. Antes de nós passarmos para o nosso pastor Cláudio, que vai trazer a palavra, eu quero dar a oportunidade para a Valéria trazer uma breve saudação à igreja. Amém. A paz do Senhor, amém. Obrigado, pastores, meus pastores agora, né? Eu faço parte da família de vocês agora. Fui muito bem acolhida e amada. E eu quero dizer algo para vocês da parte de Deus, alabashuri cantaralabás. A presença de Deus, o Pai está na casa. A unção do Espírito Santo se move neste lugar. A glória de Deus se faz presente. A vitória, há conquistas aqui. Os pastores foram na minha casa, me deram a honra de lanchar comigo. E eu fui impactada com o que Deus fez nesses dias e tem feito. E eu sou há 23 anos do Ministério Baluarte em Anchieta. Eu vim para procurar uma igreja com muita dor, porque eu amo aqueles pastores e só não vou estar mais lá por causa da distância. Para mim já ficou muito ruim. E eu falei: Camila, eu vou lá na sua igreja porque eu senti unção naqueles pastores. Presta atenção no que Deus vai falar com vocês. Esses pastores foram levantados para gerar
e gerar filhos espirituais, para gerar pessoas, para gerar seres humanos com graça e unidade, com graça e paz. Então, a partir de hoje, coloca esses pastores, a família deles, em oração, porque o que Deus vai fazer neste lugar, o que Ele me mostrou domingo aqui, Alabachuri Cantaralabade, é que o Senhor, Ele vai fazer o sobrenatural a cada vida aqui. E eu falei assim: Senhor, o Senhor me mostra, me dá o direcionamento, porque eu não quero fazer nada, eu não quero sair da minha igreja por sair, mas sim que o Senhor me direcione. E domingo a pastora trouxe a palavra e falou assim: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei o teu lugar. Então Ele falou diretamente comigo: quando vocês estão com os ouvidos atentos, o coração aberto, o Senhor vai falar com vocês. E eu sei que vocês são líderes espirituais. Eu sei que o que vocês podem fazer pela minha vida e por vida de cada um, então que o Espírito Santo venha honrar verdadeiramente a sua casa, os seus filhos, os seus frutos, os seus celeiros. Que vocês venham receber o que o Espírito diz. E tem pessoas aqui que vai ter que segurar esse arado firme, vai ter que pegar firme. E eu falei para a pastora: conta comigo. Eu amo trabalhar no ministério, por isso que eu fiquei triste também, porque lá eu não estava conseguindo ir às sextas, não estava conseguindo ir às quartas, e eu não gosto de estar no seio da igreja, fora do seio da igreja. Para mim, estar com vocês é fundamental. Então, desde já eu já digo: amo vocês, conta comigo no que vocês precisarem. Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza há nele, e Ele conhece os que confiam nele. Não tem palavra melhor para entender. Se você confia no Senhor e permanece firme, há o sobrenatural de Deus para vocês. Há algo novo. Pastora, a senhora tem o sobrenatural de Deus para a sua vida. Pastor, a unção do sobrenatural, porque Ele conhece os que confiam no Senhor. Permanece firme, porque aqui em Naum 1:7 diz que aquele que confia, o Senhor conhece. Essa igreja só está acontecendo porque Ele conhece a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Contem comigo. Obrigada, pastora. Obrigada, pastor, pela confiança. Glória a Deus. Eu falo que quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Viva em obediência. Tem gente que quer servir, mas não quer obedecer. E muitas das vezes tem que se colocar como o menor da casa. E é isso que o Senhor se alegra. Amém? Agora eu vou chamar o pastor Fábio, o pastor Cláudio, o pastor Fábio vai estar orando pela vida do nosso pastor Cláudio. E igreja, se preparem para o estudo, que é do céu. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor aos irmãos. Esse é o momento de um alimento sólido. E vamos orar pela vida do pastor Cláudio, para que ele continue sendo usado por Deus e faça a vontade dele. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida do pastor Cláudio, que estará mais um dia ministrando para nós sobre o Apocalipse. Pai, eu quero te pedir algo especial. Revele ao seu filho aqueles segredos que estão escondidos na sua escritura e ninguém sabe.
Revela a Ele para que venha passar a nós aquilo que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor possa ungir e usar o seu filho como nunca antes. Que a tua presença venha estar dentro do ser. E que quando ele falar, que quando ele começar a dar o estudo, que a sua presença venha inundar ele de uma forma como ele nunca sentiu. E que ele venha dar um estudo tão poderoso, tão de Deus, que ele mesmo possa se surpreender. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida do teu filho nas suas mãos, sobre os teus cuidados, em nome de Jesus, amém. Amém, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui nesta noite, e para confirmar que este não é outro lugar, senão a casa do Pai. E eu quero perguntar, aonde estão os filhos do Pai, que o adoram em espírito e em verdade? Glória a Deus. O Senhor, Ele fala conosco através de sinais, e o maior sinal foi a sua palavra. No seminário nós perguntamos assim, obrigado, como Deus se revela ao homem, ou como Deus se revelou ao homem? Através da sua palavra. Igreja, eu te convido a se assentar um instante. Nós vamos fazer menção ainda da palavra do Senhor nesta noite, mas eu queria convidar os irmãos a sentir a presença de Deus. A presença de Deus, do Espírito Santo, é uma presença invisível, mas que se faz ser sentida. Hoje nós vamos estar num culto de estudo da palavra, porque a palavra é a maior profecia de Deus para com o homem, porque a palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela salva, ela faz tudo, porque a Bíblia é o único livro aonde o autor que escreveu está do nosso lado para nos falar sobre ela. Eu convido vocês a abrirem suas mãos na frente do seu rosto e com bastante força você vai assoprar dentro da palma da sua mão. Vocês sentiram algo? Mas conseguiram ver algo? A presença do Espírito Santo nós não vemos, mas nós sentimos. E quando adentramos a este templo, no intuito de entregar a Deus o nosso culto, nós podemos sentir, mesmo que os ventiladores estejam desligados, nós podemos sentir um sopro em nossa face, aonde Deus se faz presente. E Deus se faz presente aonde ainda existem pessoas que estão para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos dar continuidade ao estudo chamado, oriundo lá do livro de Apocalipse, chamado escatologia. 15 dias passados, outrora nós estávamos aqui falando sobre esse livro tão complexo, enigmático, pode-se denominar vários nomes, mas que se alguém for ler aos olhos naturais, não vão conhecer e não vão entender. Mas nós, à luz da palavra, nós somos revelados através do Espírito Santo, que revela a sua própria palavra. Se você for ler um livro qualquer e lá estiver o nome do autor, e quando você estiver lendo e surgir alguma dúvida, você vai continuar com essa dúvida, porque o autor não vai estar ali para esclarecer. Mas a palavra de Deus é totalmente diferente. Quando nós temos dúvida, nós olhamos para o lado, ó Espírito Santo, tira-me essa dúvida. E nós começamos a ler a palavra e o Espírito Santo vai nos revelando. Mas Deus separou alguns mestres, alguns doutores, para que nos trouxesse revelações através deles. Quando fazia lá no Velho Testamento, quando usava os profetas,
para revelar a sua palavra. Então, irmãos, nós estamos aqui nesta noite com o intuito de ensinar, ou seja, de transmitir para os irmãos aquilo que Deus já nos revelou através do Espírito Santo. Amém? Portanto, agora eu te convido a abrirem as vossas Bíblias no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Pastor Fábio, tem algum voluntário que pudesse distribuir isso aqui para os irmãos? Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Antes de entrarmos no corpo do estudo, nós estaremos lendo essa passagem. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E é uma passagem que o Senhor já estava falando sobre uma passagem escatológica, ou seja, daquilo que ainda ia acontecer. Falar de algo que já aconteceu é fácil, mas falar de algo que ainda vai acontecer, pode-se dizer que é conforme uma estrela, cheia de ponta, pode levar para várias direções, mas aquele que está direcionado pela palavra de Deus não vai se perder. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Sabe o que é dizer EBD, não? Um voluntário aí para dizer o que é EBD. Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, capítulo 16, a partir do versos 19 em diante. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado de esplendidamente de púrpura. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de quem? Bem alto, irmão. Para o seio de? Guarda esse nome. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, aonde? Guarda esse nome. Ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não os venham também para este lugar de... Guarde essa palavra. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem
a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deus, fala-nos aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Estamos diante de uma passagem em que vai falar sobre o mundo dos mortos, o submundo dos mortos. Falar sobre morte é falar sobre vida. Não tem como falar de morte se não falar sobre vida. Jesus veio, morreu, ressuscitou e venceu a morte. O que é morte no nosso conceito? O que seria a morte de uma pessoa no conceito humano? A morte seria alguém que fizesse a separação do corpo, da alma e do espírito. Uma vez que o homem ele morre, ele segue-se cada parte para o seu lugar de destino, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que morrer, segue-se o juízo. Quando o corpo ele morre, o corpo, a matéria, ele volta para o pó, ou seja, ele é enterrado na mesma proporção que nós fomos criados. A palavra diz que do pó vieste e para o pó vai retornar. Alguns anos atrás existiu uma tese de que o homem veio do macaco. Os irmãos sabem, e foi muito forte essa tese. Estou tentando lembrar aqui do estudioso que falou sobre essa tese, Karl Marx. Ele traz e diz que o homem ele veio do macaco, e alguém fez uma experiência, pegou a genética do homem e viu que na genética do homem 98% da sua genética é genética mineral. Se é mineral, vem do céu? Vem do mar? Não, vem da terra. Quando pegaram a genética do macaco, viram que a genética do macaco era genética fósseis, ou seja, genética que não veio do minério, uma genética que poderia se desfazer com maior naturalidade, ou seja, que daria outro destino. Tanto é que as fósseis que nós temos hoje, que é o petróleo, é extraído de vegetais e animais. O homem não vira fósseis, não vira petróleo, ele vira apenas mineral. Dito isso, quando o homem morre, ele se divide, o corpo vai para a terra, pois do pó vieste e do pó voltaste. O espírito que Deus assoprou na narina do homem, de fôlego de vida, volta para Deus. E a alma, para onde vai? A alma do ser humano, ela tem dois destinos. A alma do ser humano, quando morre, ela tem dois destinos, pois ela é imortal. Quem morre em Cristo vai para o seio de Abraão. Acabamos de ler aqui sobre a parábola de Lázaro e o rico. Quando Lázaro morre, ele vai para onde? Para o seio de Abraão. Quando o rico morre, ele vai para o outro lugar que também é infinito, vai viver para sempre. Só que ele vai para o lugar de tormento. E esse lugar de tormento, irmãos, é um lugar que a alma, ela não está descansando, ela já está atormentada. Por isso o nome já diz, lugar de tormento. Eu pedi para o pastor Fábio deixar esse quadro aqui, para mostrar mais ou menos os irmãos
de como seria isso aí. Imaginamos que isso aqui é a terra, a cruz de Cristo, os 3 céus. Os irmãos estão conseguindo enxergar daí? Glória a Deus. Os 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, esse céu que nós conseguimos enxergar, ou seja, até a atmosfera. Já viram que a outrora está azul, outra vez está verde, vai mudando conforme a atmosfera. O segundo céu é o céu cósmico, aonde habita o cosmos, as estrelas, a lua. E o terceiro céu é onde Deus habita. Hoje, se morrermos hoje, nós vamos para onde? Depois da cruz. Se morrermos hoje, nós vamos para o terceiro céu, aonde Deus habita, ou seja, o seio de Abraão. Só que, irmãos, quando Lázaro ele morre, ele não vai para o seio de Abraão, lá em cima, no primeiro céu. Eu vou explicar para os irmãos. Os irmãos possam estar abrindo a sua Bíblia. Perdão, a irmã vai colocar aqui, não precisa abrir a Bíblia não, que aí a gente vai colocar aqui para até mesmo ganhar no tempo, né? Que se eu pedir alguém para ler em Ageu, até achar o Ageu, a gente está terminando o culto, né? Então vamos ganhar tempo aqui. Coloque para mim, irmã, Efésios 4:8. Esse desenho que vocês receberam aí, esse papel aí, tá? É para vocês fazerem até anotação em cima dele mesmo. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Pode colocar o desenho lá. Antes de Jesus vir morrer e ressuscitar, quem morria em Deus, eu estou tampando, irmão, para não secar, mas está bem preso aqui. Quando morria, o seio de Abraão estava no submundo, ou seja, no mundo dos mortos. E o lugar de tormento, que até hoje ainda é no mundo dos mortos, ou submundo. Antes de Jesus vir, o seio de Abraão era no submundo. Porém, a leitura diz que Lázaro e o rico, o que estavam sobre eles era o quê? O que tinha sobre eles? Um abismo. Portanto, irmãos, não é um abismo dos céus para o submundo. Era um abismo que estavam entre eles. Esse versículo que nós acabamos de ler revela que, pode botar de novo? Efésios 4:8. Por isso diz, subindo ao alto, ou seja, Jesus, quando ele vai subir ao alto, ele levou o cativo, os cativeiros. Ou seja, os que estavam cativos no cativeiro do submundo, Jesus, ele, por isso tem aquela passagem que diz que Jesus desce ao inferno ou ao submundo, dependendo da tradução. Ele desce às profundezas. E alguns dizem, ele foi lá para pregar, ele foi lá para poder esmagar a cabeça do diabo, ele foi lá para tomar as chaves do diabo,
ele não vai tomar a chave, porque ele nunca deu a chave para o diabo, porque sempre o domínio e o poder sempre pertenceu a Deus. Então ele desce, quando ele morre, eu vou citar o versículo para os irmãos entenderem. Quando ele morre, no primeiro dia, ele vai ao cativo. Ele vai ao cativo. Vamos lá. Quando Jesus está na cruz, existiam mais 2 condenados. Um à sua diagonal à direita e o outro à diagonal à esquerda. E um deles olha para Jesus e diz assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz assim: daqui a 40 dias tu estarás comigo no paraíso. Foi isso que ele falou? Daqui a 1 mês você vai estar comigo no paraíso. Não foi. Ele falou: hoje é agora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que Jesus, quando ele morre, ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias na terra. Após 40 dias, ele é ascendido ao céu, ou seja, ele sobe aos céus. Mas se ele falou para o ladrão da cruz que hoje mesmo ele estaria, então seria hoje, porque ele honra a sua palavra. Daí então entende-se, ou seja, revela-se que, conforme o versículo 8 do capítulo 4 de Efésios, ele desce ao cativo dos cativeiros e leva o seio de Abraão para debaixo do trono de Deus, ou seja, no primeiro céu onde Deus habita. E esse lugar, denominado seio de Abraão, ele passa para cá, e aqui se chama paraíso. Por isso que ele fala: hoje mesmo, hoje, tu estarás comigo aonde? No seio de Abraão? Não, no paraíso. Ele pega o seio de Abraão, leva para o paraíso. O que quer dizer paraíso? O que nós conhecemos do paraíso? Se lembra lá em Gênesis, no início, aonde o homem habitava no paraíso, e lá tudo era perfeito, lá tudo era de gozo, de alegria. Adão, ele já era feliz mesmo sem ter Eva, porque existia um gozo, existia uma alegria, um prazer de Adão. Adão, ele não pediu uma esposa, Deus viu a necessidade e deu. Aí já é uma pregação para o encontro de casais, né? Já deixa para o encontro de casais. Tem uns, pastor José, que até fala assim, que Adão estava feliz demais, né? Aí Deus falou: vou arrumar um problema para você, criou Eva. Eu não concordo com isso, mas dizem por aí. Não concordo, tá, irmão? Então Deus manda o seu filho morre, vai para o seio de Abraão, que nós lemos na leitura, e Deus leva ele para o paraíso. Aí a palavra, ela vai se revelando. No dia do arrebatamento, o que vai acontecer? A igreja, ela vai ser raptada, tirada à força da terra. A Bíblia diz que é 1 milésimo de segundo. É muito rápido. Só que a igreja, ela vai ser arrebatada e vai ter um encontro aonde? Nos ares. Não falou lá no segundo céu, nem no terceiro, falou nos ares. Só que antes da igreja ser arrebatada, 1 Tessalonicenses 4 diz que primeiro os que dormem no... E aonde eles estão? Agora paraíso. Eles estão no paraíso, eles vão ressuscitar. Aonde a Bíblia fala sobre a primeira ressurreição. Quem está morto, ou seja, vai ressuscitar. Só que não vai ressuscitar mais com os corpos naturais. Vai haver novos corpos e novas vestes. E seremos com um corpo incorruptível. Então, irmão, numa fração de segundo, essa ressurreição
se dá num corpo novo, numa veste nova, e nós vamos ao encontro dos que vão ser arrebatados nos ares. A partir desse momento, irmão, vai desencadear uma série de eventos que na aula passada nós falamos. Uma série de eventos que vai falar sobre as bodas, vai falar sobre depois da grande tribulação. Vai acontecer diversas situações em que vai haver o ressurgimento do anticristo, aquele que o Espírito Santo que está o detendo. Alguns dizem assim: o anticristo já está entre nós, o anticristo já se encontra. Irmãos, ele pode até estar, só que ele não vai se manifestar enquanto a igreja não subir, porque a palavra de Deus diz que o que detém o filho da perdição, ou seja, o anticristo, é o Espírito Santo. O que vai levar a igreja para o céu? É o próprio Espírito Santo. Uma vez que ele vai para o céu, o anticristo se levanta e se manifesta. Só que ele vem como uma pessoa que vai solucionar os problemas, vai resolver as coisas. Ele vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz. Eu até brinco lá com os meus seminaristas dizendo o seguinte, que quando Jesus arrebatar a igreja e nós subirmos, o que vai ficar de nós? Do pastor Fábio, 3 fazendas. Do pastor José, a metade do Rio Grande do Sul. Do irmão ali, uma frota de carro. Vai ficar os bens. E o que o anticristo ele vai fazer? Ele vai pegar esses bens e vai repartir para aqueles que não tinham nada. E o povo vai dizer: esse aí realmente é o Messias prometido. Mas e o povo que subiu? Irmãos, a pessoa, o ser humano, esquece muito rápido das coisas, principalmente quando ela é beneficiada com algo que o compra. Só que é o seguinte, quando o anticristo ele se manifestar, ele já está trabalhando, ou seja, o sistema hoje em dia já está trabalhando. Alguns anos atrás, hoje muito mais, se fala-se sobre a ufologia. A ufologia é a ciência que estuda os ETs, os extraterrestres. E dá-se a denotação de que existem seres extraterrestres que vêm visitar a Terra. O que o anticristo vai fazer? Ele vai dizer que não foi Deus que levou a igreja, mas foram sequestrados, abduzidos por esses extraterrestres. Mas o povo que está na terra não vai ter mais o Espírito Santo. O que convence o homem do pecado? Então não vai ter mais nada que vai convencer ele do pecado e do juízo. Então o mundo vai estar muito frágil a qualquer palavra que o anticristo fizer. Amém? Quem morre em Cristo, quem vem buscar? Por exemplo, se um cristão morrer agora, quem é que vem buscar a sua alma? É Deus. Manda o anjo do Senhor que vem recolher a sua alma, e hoje ele leva direto para o paraíso. Mas se alguém que não morre em Cristo, ou seja, aquele que falou assim: não, vai dar tempo, estou muito novo, não, tá cedo, muito tempo fala que Jesus vai voltar e até agora não voltou, não, vou esperar mais um pouco. Aquele que quando o pastor veio aqui, faz o apelo para entregar a sua vida a Jesus, fala assim: não, de repente domingo que vem, hoje eu não estou afim, hoje eu não acordei legal, eu vou esperar mais um pouco. Para aqueles que quando Jesus voltar e ele falar assim: não deu tempo, o anjo da morte, ele vem, pega e leva para o lugar onde ficou o rico, Lázaro. Então nós temos 2 lugares. Primeiro, o de Abraão, que Jesus ressuscitou, foi ao inferno e levou para o paraíso, e o lugar de tormento.
entre esses dois lugares existe um grande abismo. Nós podemos ver aqui, irmãos, no meio do abismo, lá embaixo, existe um lugar chamado Poço do Abismo. Ou seja, pior do que o abismo é ainda lá embaixo, no poço. E esse lugar está habitado? Sim. Está habitado sim. Por quem? Quando Lúcifer se revolta contra Deus, e até mesmo Lúcifer fala assim: subirei até o alto e serei maior que Deus? Não. Ele falou: e serei semelhante ao Altíssimo. Até o próprio Lúcifer reconhece que não existe ninguém acima de Deus. Portanto, Deus até pode fazer, mas uma coisa que ele não precisa fazer é olhar para cima, né, pastor? Porque o que tem acima? Nada. Ele sim está acima de tudo. Por que o judeu ortodoxo, ele usa um quepá na sua cabeça? Ali ele simboliza dizendo que se não tiver nada, está igual a Deus, ou seja, não tem nada em cima dele. Quando ele coloca o quepá, ele se submete a dizer que ele é uma pessoa que está debaixo do poder de Deus. Por isso não tem nada acima dele. A Igreja Católica Apostólica Romana, no seu início, usavam, hoje em dia a gente vê aí que está na mídia aí os cardeais. Já viram os cardeais? Existe um chapéu grandão, simboliza também o quepá. Então, irmãos, o próprio Lúcifer, ele falou assim: não, vou subir, vou ser semelhante a ele. Só que Deus, ele faz o seguinte: como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele expulsa Satanás com a terça parte dos anjos. Só que ele joga Satanás, aqui é terra, ele joga Satanás na terra. A terça parte dos anjos, ele também joga na terra. Só que existe uma classe de anjos que ele jogou direto no poço do abismo. Quem são esses demônios? São demônios tão perigosos que, se eles estivessem na terra, só a presença deles mataria a humanidade. Porque eles são anjos, não deixaram de ser anjos, eles são decaídos, mas eles são anjos, eles têm poder. Satanás tem poder, os demônios têm poder, mas Deus tem todo o poder. Então o que está em nós é aquilo que temos o todo poder. Então, se o poder vier sobre ti, você ergue a mão e fala: sobre mim está todo o poder. Esses demônios, eles são jogados dentro do poço do abismo. E estão lá até hoje. Eles estão trancados até hoje. Pastor, quando é que eles vão sair? Não é? A gente sempre faz essa pergunta. Quando alguém está preso, a gente sempre pergunta: quando é que vai ser solto? A pergunta é: quando é que eles vão ser soltos? Quando a igreja for arrebatada, nós vamos ter 3 situações. A igreja, teria algum voluntário aqui para poder apagar o quadro? Quem vier aqui vai ganhar uma pedrinha na sua coroa. É só esperar ficar velho, né? A gente vai estar falando a respeito do que é coroa. A coroa, na verdade, não é uma coroa física, tá? Vai chegar até lá. Muito obrigado, pastor. A terra, a cruz, a igreja sendo arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? A grande tribulação. Essa grande tribulação, ela vai se dar em 2 partes: 3 anos e meio de falsa paz, e depois 3 anos e meio de revelação.
Quando o anticristo, já falei que o anticristo ele vai vir, só que ele não vem sozinho. Vai existir um que vai preparar o seu caminho, que é quem? O falso profeta. Quando estiverem no abismo demônio, e se passar 3 anos e meio, vão ser 7 anos. Depois de 7 anos, Jesus vem. A igreja subiu com Cristo como noiva. A igreja sobe e é arrebatada, ela sobe como noiva. Você lembra da parábola da virgem? Vai como noiva com azeite, cheio de azeite, ataviada. Eu falei que quando a igreja é arrebatada, lá no céu começa a desencadear vários eventos. E um deles é o casamento entre Cristo e a noiva. Quando existe esse casamento, a igreja já não é mais noiva, ela passa a ser esposa. Depois que há esse casamento, a igreja, depois de 7 anos, vai vir com Cristo. Depois de 7 anos, ela vem com Cristo. Está lá relatado em Apocalipse 19, se eu não me engano 20, dizendo que Cristo, ele vem com a esposa. E sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira vinda de Cristo, perdão, a segunda vinda de Cristo, porque a primeira ele veio como verbo que se fez carne. A segunda vinda de Cristo, ele vem invisível, ou seja, só quem for salvo vai vê-lo, a terra não vai ver. Só que depois de 7 anos ele vai vir visível, aonde a Bíblia diz assim, que todo olho o verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que quando ele volta por Israel. Ele começa a ganhar a guerra, porque 7 nações estarão cercando Israel, porque para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Daniel. Quando Israel está para perder essa guerra, o Senhor vem e rompe as nuvens, e com o sopro de sua boca, ele destrói os inimigos de Israel. Esse sopro da sua boca não é literal, não é um sopro, mas ele vem com a palavra, porque a palavra que criou, a palavra que destrói, é a palavra que alimenta, é a palavra que faz tudo, porque através da sua palavra, ele disse, haja e ouve. Então quando ele fala na sua vida, haja, vai ver. Então quando ele volta, irmão, ele coloca lugar de tormento, lembra? No lugar de tormento, ele não coloca o anticristo, ele não coloca a besta, nem o falso profeta. Ele coloca no poço do abismo. Por que ele não coloca no lugar de tormento? Porque ali também é um lugar de espera para aqueles que estão condenados. Porque existe um lugar chamado Lago de Fogo, que é um lugar eterno. Esse sim é o verdadeiro inferno. Só que quando ele coloca lá, dá-se início ao milênio. Alguém já ouviu falar sobre milênio? Milênio vai se passar 1000 anos literais. E a Bíblia diz que a igreja estará reinando com Cristo durante esses 1000 anos. Só que não acabou ainda, irmãos. Nesse período, quando acabar o período do milênio, Satanás e aqueles demônios que desde a expulsão lá dos céus, eles estão presos, eles vão ser soltos. E de um breve período, cerca de 6 meses, ele ainda vai atormentar os habitantes da terra. Pastor, eu vou ter atentado.
Pastor, eu vou estar nesse lugar onde estarei atentado? Não. Uma vez que você estará salvo com um corpo incorruptível, você não vai haver corrupção, correto? Eles vão ser para os remanescentes da grande tribulação. Então, quando Satanás for trancafiado, juntamente com os demônios, no abismo, e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, vai haver remanescente na terra. E se lembra lá no céu do arrebatamento, quando nós fomos arrebatados, vai haver, depois das bodas, o galardão. Galardão é o que? Imposição. É posição que nós vamos ter. Que posição é essa? Bom, não é coroa. A gente alude dizendo assim: Jesus vai colocar uma coroa bonitinha. Quando se fala assim, pedra na nossa coroa, irmão, pedra na nossa coroa é nossas boas obras na terra. As nossas obras na terra vai ser a proporção do nosso galardão. Deu para entender? Então, o galardão não é uma coroa e nem pedrinha de brilhante. O nosso galardão é aquilo que nós fizemos na terra. Quando Jesus, lá depois do juízo final, Deus, Ele vai separar as ovelhas do bode. As ovelhas, Ele vai dizer assim, ó: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me visitaste. Entrai para o reino que já foi preparado por meu Pai. É boas obras do que nós fizemos na terra. Para aqueles que não fizeram, para os que estão do lado do bode, e eles perguntam: por que nós estamos condenados? Porque estava nu e não me deste de vestir, estava com fome e não me deste de comer, estava enfermo e não foste me visitaste. Ou seja, aquele que não fez a boa obra. Então, irmãos, para recebermos a salvação e morar no céu, nós precisamos de duas coisas. Eu não estou falando apenas do Espírito Santo. Eu estou dizendo que nós precisamos de duas coisas. Uma, a material, e depois, a espiritual. A material são as boas obras, aquilo que nós fazemos. Irmãos, quando nós tratamos alguém, quando nós acolhemos alguém, quando nós temos empatia por alguém, sabe o que a Bíblia diz? Nós estamos granjeando pedras na nossa coroa. Aí eu falei uma vez numa sala de aula, e um certo aluno falou assim: pastor, então diante disso, a minha pedra vai ser só um araminho. Falei: boa, pelo menos você reconheceu que precisa fazer mais para Deus. Ele falou: eu preciso. O que eu estou fazendo é nada. Apóstolo Paulo, ele mesmo disse que tudo que ele sabia, tudo que ele estava fazendo não era nada, era esterco. Irmãos, a própria Bíblia diz que por mais que façamos, não passamos de servos inúteis. Imagine se nós não fizermos nada. Pode interferir a salvação? Eu posso te dizer com bastante convicção, sim. A salvação não é só acreditar que Jesus é Filho de Deus. A salvação é proveniente de nós sermos discípulos. O que é ser discípulo? Existia uma brincadeira na minha infância que dizia assim: quando o mestre mandar, né, fazemos tudo que o mestre mandar. E não é diferente, irmão. Nós temos que fazer tudo que Deus manda. Embora eu não queira, porque a nossa carne não quer, mas eu preciso fazer, porque atrás disso está o galardão. Eu poderia estar em outro lugar, mas eu estou aqui. Você poderia estar em outro lugar, mas você está aqui. Chegando do trabalho, cansado, você poderia ir para casa descansar, mas hoje você veio aqui, porque você sabe que existe o galardão. Vamos esquecer um pouquinho o quadro ali, né, irmão? Porque os irmãos já viram que eu sou bom de desenho, né? Seminarista que eu digo.
Então, irmãos, lá em cima, onde Deus habita, está Efésios 4:8, que diz: ele veio buscar o cativo dos cativeiros. Ele pega o seio de Abraão, leva para Deus. Vai desencadear a grande tribulação. Após isso, vai acontecer o quê? O milênio. Depois do milênio, o juízo final. Aí sim, no juízo final, Deus, ele vem, pega os habitantes do poço do abismo. Quem são? Falso profeta, a besta e o dragão, que é o diabo. Ele pega esses três e joga onde? Lá no lago de fogo. Porque a Bíblia diz assim: o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Isso aqui, irmãos, lago de fogo, foi preparado por o diabo e os seus anjos, os anjos decaídos. Mas aqueles que não foram reconhecidos como filhos de Deus, ou seja, aqueles que não tiveram a salvação, tiveram a condenação, vai passar por um juízo, porque Deus, ele não é ditador. Deus, ele não é aquela pessoa que você pode falar assim: não me deu a oportunidade. Alguém aqui já foi em alguma audiência aonde alguém seria condenado? Existe o advogado de defesa e o de acusação. E o de acusação vira e pergunta assim: por que você vai condenar o meu cliente? Porque existe a autodefesa. E nesse dia do juízo final, eles vão ser julgados. E como vai ser esse julgamento? De pessoa em pessoa? É impossível. Porque, irmãos, a Terra hoje existe 8 bilhões de habitantes. E se morre milhões e milhões de pessoas no dia. Imagine, da criação de Adão e Eva até os dias de hoje, quantos trilhões de pessoas já não morreram? Então o julgamento, ele não vai ser pessoal. O julgamento do juízo final, Deus vai colocar na mente dos condenados o que eles fizeram. Aí eles vão ver: realmente eu fiz tudo isso e não sou digno. Então vai passar na mente dos condenados tudo aquilo que eles fizeram. E eles começam a ver. Porque Deus não vai jogar ninguém no lago de fogo se ele não disser o resultado da sua condenação. E nós, que estamos em Cristo Jesus, nós vamos passar pelo juízo final? Sim, mas não para a condenação. Porque se lembra que eu falei que Deus colocará as ovelhas de um lado e o bode de outro? Qual lado você vai estar? Quem vai estar do lado das ovelhas, diga amém. Quem vai estar do lado do bode não fala nada porque não está aqui, né? Misericórdia. Então, irmãos, diante dessa situação, vai se desencadear vários eventos. Então, a decisão tem que ser hoje. A decisão tem que ser agora. O que eu quero da minha vida futura? Porque essa vida é passageira. Eu tenho que viver pensando na vida eterna. Isso aí vai durar muito. Irmão, eu tenho que viver hoje como eu estivesse acontecendo esses eventos. Porque depois que a igreja for arrebatada, já era. Depois a gente vai ter um novo céu e nova terra, que é onde João, ele, no final do Apocalipse, capítulo 19, ele vê a nova Jerusalém descer dos céus. Se ele vê a nova Jerusalém descer dos céus, ele estava aonde? A nova Jerusalém vai descer aonde? Na terra. Então quebra-se aquela tese de que a terra vai ser destruída. Irmão, não caiam nesse preceito que Deus falou: ele não vai acabar mais a terra com água, ele vai acabar com fogo. Primeiro, a terra, ele não acabou com a água só inundou, mas não acabou a terra.
vai acabar com o fogo. O fogo que a Bíblia diz é o fogo da condenação, ou seja, do lago de fogo, do lugar de tormento. Porque a Nova Jerusalém, ela vai descer. Quantos céus existem que eu falei? 3. Lá no princípio são 3 céus. Quando houver todos aqueles eventos e chegar a Nova Jerusalém, os seminaristas aí podem me ajudar aqui. Qual é o louvor que fala sobre a Nova Grey? Isso, de Jesus verei com a Grey amada. O que seria essa Grey? Vou explicar para os irmãos. Os 3 céus de lá, quando chegam no novo céu e nova terra, a Grey quer dizer, é o compacto, é a junção, é a união dos 3 céus, aonde Deus habita, o céu cósmico e o céu atmosférico. Na nova Grey não vai haver mais céus. Deus, Jesus, igreja. Vamos viver para sempre com Cristo aonde? Na Nova Jerusalém, que vai ser na terra, aonde não vai haver mais céus que nos separará de Deus, pois o nosso teto vai ser a própria presença de Deus. Quando alguém que ainda não se decidiu pela sua salvação ver isso, vai abrir uma janela, eu digo mais, vai abrir uma porteira na sua mente dizendo assim: eu quero estar lá, eu preciso estar lá. Até 11h30, pastor? Por sabermos hoje isso, Jesus não merece uma salva de palmas? Eu acho que ainda tem meia hora, né, pastor? Tem meia hora, né? Pode passar, irmã. Ó, os salvos serão levados ao paraíso no céu. Aí existem algumas referências bíblicas que a gente não vai citar para não gerar mais tempo. Ó, os salvos serão levados aonde? Para o paraíso. O paraíso está lá no submundo? Não. Agora está lá debaixo do trono de Deus, ou seja, no lugar de descanso. Depois, os ímpios vão para o Hades. O Hades quer dizer lugar de tormento. Hades em hebraico, ou seja, lugar de tormento. Está a referência, pode passar. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento, o paraíso e Hades ficavam na mesma região e eram separados por um abismo intransponível. Quando Jesus morreu, desceu em espírito a essa região. Só um ponto aqui. Outra coisa, irmão. Quando Jesus desce ao inferno, ele não desce em corpo, ele desce em espírito. Ele desce no verbo. Como é que é isso, pastor? Lembra quando 1 João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Então o corpo de Cristo, que ele pegou alugado para viver na terra, estava sepultado. O seu espírito desceu às profundezas do inferno para pegar o cativo dos cativeiros e levar para o paraíso, para que a palavra dele não se perdesse quando ele falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus volta, Jesus leva o cativo, Jesus volta porque no terceiro dia ele precisava o quê? Ressuscitar. Ele ressuscita, só que o corpo de Jesus Cristo era um corpo ressurreto, um corpo que foi ressuscitado.
Tanto é que quando ele chega no meio dos discípulos, um dos discípulos, que era o mais incrédulo, chega para Jesus e fica com dúvida. Jesus mostra para ele o quê? As marcas da crucificação. Quando Jesus morre, desceu em espírito a essa região e transportou de lá os salvos para o terceiro céu, aonde Deus habita. Para que possamos entender essa transição, claramente faz-se necessário estudar. Aí os irmãos, se quiserem anotar isso aí, para os irmãos entenderem melhor, as referências: Mateus 16, 18, Lucas 23, 43, Efésios 4.8, 9, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, nessa ordem. Os irmãos que quiserem também tirar uma foto, às vezes é mais rápido, né? Pode passar. Não, já copiaram aí, irmão. Outra coisa, depois, se os irmãos quiserem uma cópia dos slides, pode pedir para nossa irmã Mariana ali, tá? Estou vendo uma mãozinha lá atrás que quer aceitar Jesus? Não? Ah, já salva, né? Ô glória. Pode passar. Quanto aos ímpios, permanecem onde? Nos Hades, uma espécie de antessala do inferno. Oh, essa antessala eu não quero ficar, não. Quer ficar, José Luiz? Não, né? Essa antessala é de fora. Que não deixa de ser um inferno, um lugar de tormento. Está lá em Lucas 16, 23. Portanto, irmão, aquele que morre sem Deus, ele vai por um lugar que, além de ser atormentado, ele vai estar consciente em alma, porque morreu também. Quando morre, existe a divisão: corpo, alma e espírito. Então a alma dele vai ser para sempre atormentada, e a nossa salva vai viver para sempre em gozo, em alegria, em refrigério, aonde não haverá dor, aonde não haverá tristeza, aonde as nossas lágrimas serão recolhidas, aonde nós andarmos, nós viveremos felizes, acabará todo o tormento. Se estivéssemos na sala de aula, alguém me perguntaria assim: pastor, lá no cima vai haver lembrança? Nós vamos nos lembrar um do outro? Essa é uma grande dúvida que muitos têm. Raciocina comigo. Se lá é um lugar de alegria, pastor José, se lá é um lugar onde há gozo, onde há alegria, se eu subo, o outro irmão sobe, e por uma atual eventualidade, aquele irmão está me devendo alguma coisa, ou me fez alguma coisa, e chegar lá em cima, se eu lembrar do irmão, qual é a primeira coisa que eu vou pensar? Ele está me devendo, ele me falou isso, me falou aquilo. Então não vai haver lembrança, para que não haja sofrimento. Outra coisa, a Bíblia diz que quando nós ressuscitarmos, aqueles que vão ressuscitar e nós que vamos ser transformados, nós vamos ter um corpo incorruptível. A nossa semelhança vai ser como a de Cristo. Quando a Bíblia diz que nossa semelhança seria a semelhança de Cristo, não quer dizer que todo mundo vai ser igual robô, um parecendo com o outro. Não. Quando fala isso, teremos a juventude de Cristo com 33 anos. Ou seja, seremos transformados por um corpo de aparência jovem de 33 anos. Por isso que nós vamos se ressuscitar com um novo corpo e nova veste. Aí, aquela irmãzinha que já de certa idade vai ser rejuvenescida. Ouvi dois glórias aí no meio da multidão. Aquele que é jovem, muito jovem, ele também vai ser com uma aparência. Porque se os irmãos observarem, toda vez que um anjo descia na terra para falar ou dar recado, eles tinham a mesma aparência. Você lembra lá na cidade lá, quando foi falar com Ló?
os 2 anjos? O que foi falar com Maria? O que foi falar com Isabel? Ou seja, eles tinham então nós vamos ter a aparência jovial. Então, irmãos, essa tese de que as pessoas vão ter a mesma fisionomia, não teremos, tá bom? Posso ouvir mais 2 glórias aí? Aí teve uma irmã, uma certa irmã que, pastor, e lá a gente vai ter, quem não tem cabelo vai ter cabelo? Estava preocupado com o cabelo. Falei, irmã, antes de se preocupar com o cabelo, vamos se preocupar primeiro em chegar lá, né? Primeiro, a nossa preocupação é chegar lá. Para chegar lá, eu tenho um manual. Para chegar lá, eu vou distribuir esse manual para você. Quem quer? Com a outra mão que você levantou, que você não levantou, você pega na Bíblia. Está aí o manual. Se você seguir esse manual, irmã, né? Vamos estar todo mundo juntinho lá, ó, de mão dada, glorificando a Deus. Porque nós seguimos o manual. Hoje em dia a mídia, irmã, está dizendo assim, ó, isso aqui é ultrapassado. Nós vamos redigir a Bíblia. Já ouviu falar? Tem um estudo aí que eles vão redigir a Bíblia, porque falaram que a Bíblia está ultrapassada. Mas uma coisa é certa, eu não abro mão da Bíblia, porque o meu Deus, Ele é um Deus imutável, Ele não muda com as circunstâncias. Se Ele não muda, eu também não vou mudar com o ambiente, eu vou permanecer firme. Se eu tenho um manual e eu sigo o manual, eu vou permanecer constante, fiel, porque eu sei que a minha passagem aqui na terra é passageira, mas a minha morada é lá na glória. Quando eu penso nas adversidades, falo assim, como eu posso vencer? Está tão difícil de eu vencer. Como é que eu vou vencer essa luta? Você de repente saiu de casa com um problema tão grande que está te abalando na sua vida espiritual. E está se perguntando, pastor, como é que eu vou vencer essa luta? Você coloque a sua carne, a sua vontade, e coloca o Espírito Santo dentro do mesmo ringue, dentro do mesmo lugar de luta. E quem é que vai vencer essa luta? Isso aí, quem mais você alimentar. Então, o que vai vencer na vida é o que você vai escolher. Eu quero vencer, mas você só pode vencer se você alimentar aquilo que vai te fazer vencer. Eu quero perder, então eu vou alimentar as minhas vontades. Deu para entender? Como é que você pode dar ração de cavalo para peixe? Não pode, né? Então a nossa alma precisa do maior alimento: pão e água. Pastor, estou no jejum, estou no propósito? Sim, pão e água. Palavra e palavra. Amém, irmão? Pode passar, irmão. Pode passar. Quanto aos ímpios, né, já falamos, sinais que antecedem o arrebatamento. Na próxima aula, daqui a 15 dias, nós vamos sair dessa parte do submundo e nós vamos falar a respeito do arrebatamento. Mas vamos falar do princípio das dores que antecede o arrebatamento. Os discípulos chegaram para Jesus quando Jesus estava no Mateus 24 e falaram para ele: mestre, quando é que acontecerá essas coisas? Ele disse: olha, somente quem sabe é o Pai, mas haverá sinais que antecedem o arrebatamento. Aí ele olha para uma figueira, e a figueira estava com um broto, e ele começa a dizer, assim como a figueira começa a dar broto, é porque é chegado o verão, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele quis dizer? A figueira representa Israel, brotos são os sinais. Guardou? Vou repetir. A figueira representa Israel, os brotos representam os sinais, e os sinais acontecerão aonde? Em Israel.
Porque Israel é o termômetro da volta de Cristo. Israel é o relógio da volta de Cristo. Então, irmãos, essa semana estava eu e assisti algo que vi que era o broto da figueira. Qual, pastor? Não sei se vocês viram que em Israel houve um incêndio. Israel começou a pegar fogo. E interessante que o fogo estava pegando em um lugar que não existia plantação, que não existia elemento condutor para o fogo. Estava pegando num lugar que não existia nada para pegar fogo. E não para por aí. Ou seja, era um fogo em rodemoinho. Mas isso aí acontece, isso aí. Irmãos, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Os sinais estão acontecendo. E as pessoas estão dizendo, isso não é nada, isso é normal. Quando nós formos vermos os sinais que antecedem o arrebatamento, o princípio das dores, vai falar terremoto, peste, guerra, isso sempre houve. Mas a intensidade, a proporção, hoje em dia, está aumentando. E uma semana, irmãos, em uma semana, nós tivemos tantos sinais. Estou a 15 minutos de encerrar aqui, irmãos. Existem tantos sinais, um deles é o fogo que caiu em Jerusalém. O outro é as guerras que estão se multiplicando. Já está aí para acontecer mais uma guerra com a Índia e Paquistão. Já existe a guerra de Rússia e Ucrânia. Já existem outras guerras que estão para surgir. Isso são sinais de que Jesus está à porta. E em breve a igreja vai subir. Então, irmãos, eu não vou te fazer esse convite amanhã ou depois de amanhã. Eu quero hoje estar te fazendo um convite. Que daqui a pouco eu vou estar fazendo esse convite para você. Mas vamos fechar aqui. Todas essas coisas são os princípios das dores. Surgimento de enganadores. Em Judas diz, são mencionados 3 características desses escarnecedores. 1. Andam segundo as suas próprias, em suas ímpias concupiscências. Causam divisões e não têm o Espírito Santo. Amém? Isso aí é para o próximo estudo que nós estaremos passando. Mas, irmãos, eu vou estar encerrando esse estudo de hoje. Mas eu não poderia deixar, além de ser um estudo, é um culto. É um culto a Deus, com os nossos 5 sentidos. É aquilo que culto é aquilo que nós ofertamos a Deus. Se hoje nós ofertamos os nossos ouvidos, para que ouvíssemos Deus falar, Deus nesta noite também está convidando. Eu não sei se existem pessoas que estão longe do Evangelho, ou se não congregam em alguma igreja, ou se vieram ouvir a voz de Deus apenas, mas que nesta noite, irmãos, não vamos desperdiçar essa oportunidade que Deus está dando agora. Porque o amanhã, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora e nem o momento. Mas se todos aqui falaram que querem estar com Cristo, mas para estar é preciso ter essa decisão, então é preciso que você decida isso hoje. Pastor, eu já estou na igreja há alguns anos, há algum tempo, mas eu ainda não tenho a convicção de que eu estou salvo. Eu estou caminhando agora, mas ainda não estou convicto de que estou salvo. Se Jesus voltar agora, eu não tenho essa certeza. Jesus te trouxe aqui nesta noite, não foi para te causar dúvidas e nem aumentar a sua dúvida. Ele veio trazer para você esclarecimento, solução. Então, com a permissão do pastor dessa igreja,
eu queria te convidar, nesta noite, a se colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, Mestre, eu preciso mudar. Eu preciso fazer com que a minha salvação esteja garantida. E para isso eu preciso ter a certeza de que estou fazendo a sua vontade. Portanto, eu te convido nesta noite, você que deseja vir para Cristo, vir para Deus nesta noite e dizer assim: eu quero estar com os meus irmãos quando Jesus voltar e vier o arrebatamento. E para você que já é crente, eu preciso renovar o meu voto, porque muitas das vezes a minha certeza é roubada pelas adversidades da vida. Mas hoje eu preciso sair daqui com a certeza que se Jesus voltar, eu irei subir. Então, irmãos, eu te convido nesta noite, feche seus olhos. Eu te convido agora, nesta noite, nesse exato momento, que você tome essa posição, porque o amanhã, o ontem pertenceu ao diabo, que foi o nosso passado. O hoje pertence a nós, a nossa decisão, e o amanhã pertence a Deus. Então é hoje que eu tenho que tomar a decisão, é hoje que eu tenho que me colocar na posição e ter a certeza que se Jesus voltar hoje, eu estarei lá na glória com Cristo e com a igreja. Você que nesta noite precisa de renovar o seu voto com Deus, Deus está te dando essa oportunidade. Viva o culto de hoje como que se Cristo voltasse daqui a alguns minutos. Oferte o culto a Deus nesta hora como que se Jesus fosse voltar daqui a 10 minutos. Porque depois segue-se o juízo. A decisão é hoje. Portanto, eu te convido a você a vir aqui na frente para tomar essa decisão, ou para renovar esse voto. Eu não vou me estender, porque a decisão não é minha, a decisão é sua nesta noite. Que Deus possa estar firmando os passos da família Maneim, que tem se colocado e propuser a fazer a vontade de Deus e anunciar o Evangelho, obedecendo a palavra de Deus que diz: ide por todo mundo e anunciai as boas novas. Eu quero agradecer a Deus porque nesta noite o Senhor mais uma vez nos concede essa oportunidade. Queria agradecer ao pastor dessa igreja porque tem aberto as portas para poder falar do amor de Deus e estarmos contribuindo com a mensagem genuína do Evangelho. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua casa, Senhor, prestando culto, ofertando os nossos ouvidos, e que nesta noite, mais uma vez, foi dado a oportunidade para que pessoas se reconciliassem contigo, renovassem o seu voto, mas só Tu conheces a mente e o coração. Só o Senhor conhece cada vida, Senhor. Portanto, Senhor, fortaleça cada uma alma que nesta noite se colocaram diante da Tua presença para ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, gostaria de agradecer essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a igreja em nome de Jesus. Pensa, né? Ficou bem esclarecido esse estudo desta noite? Se vocês gostaram, dê uma salva de palmas aí para Jesus. Aleluia. Santo, 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 Louvado seja Deus. Todo-Poderoso,
te ver. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Sobre seus pés. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Declare santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Declare mais uma vez santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Santo Deus. Oremos pelo terno. Amado e eterno Deus, Pai celestial, muito agradecido, meu Deus, por estes momentos que passamos na Tua presença, Senhor, e que no qual o Senhor Tu trouxe esse estudo para nós, Senhor, para cada coração nesta noite, ó Pai, a cada um que entrou por essas portas, meu Deus, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer, Senhor, uma semana abençoada, meu Pai. Aqueles que se encontram enfermos, meu Deus, Tu venha curar. Aqueles que se encontram, meu Deus, até mesmo desanimados, Senhor, que o Senhor venha trazer o ânimo, Senhor, para essa pessoa. Que o Senhor venha, meu Pai, com o Teu poder sobre essa vida, meu Deus. Ó Senhor, toma aí, Senhor, aqueles que não puderam vir, até mesmo que estão trabalhando, meu Deus. Tu venha abençoar o trabalho de cada um. Ó Pai, venha trazer prosperidade, meu Deus, sobre a Tua casa, meu Deus. Ó Pai, muito agradecido por esse momento, Senhor, que estamos na Tua presença. Muito agradecido, meu Deus, por esse dia que nos concedeste. Muito agradecido, meu Deus, por esse momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, ó Pai. Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos façam assim com a mão, forma de concha. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Que todos digam. Está terminado em nome de Jesus.
tudo.